E aí, criatura, Leonardo Chucrute mais uma vez aqui com um vídeo excepcional, um vídeo maneiríssimo que você precisa saber. Eu estou fazendo a série Minha Vida de Militar, estou contando alguns fatos e vou contar ao longo aí do tempo para você, mas eu já te falei em algumas histórias, se você olhar a minha playlist aí, eu já fiquei punido, eu já sofri algumas punições. Mas eu vou te explicar o que é ser preso no militarismo, qual é o grau, qual é a importância. Lógico que isso não é legal, o bizu mesmo é não ser preso, mas pode ser normal você ser punido na época de formação. E aí também eu quero te explicar tudo nos mínimos detalhes, qual é a diferença de um dia de prisão, de uma detenção, de uma advertência, eu vou te explicar nos mínimos detalhes. Chucrute, primeira coisa, quem é que regula essa parte no militarismo? Então tem a lei e tem os regulamentos. Então no caso da aeronáutica, o que a gente sabe, criatura? É o RDAE, é o Regulamento Disciplinar da Aeronáutica. Ah, se fosse da Marinha seria RDM, Regulamento Disciplinar da Marinha. Se fosse do Exército seria o R4. Show? Chucrute, o que eu preciso saber? E aliás, eu já queria fazer um parênteses, que eu vou falar algumas coisas que aconteciam na minha época, que hoje já não é tão normal, não é aceitável, o militarismo já não aceita. Mas, por exemplo, na minha época, o cadete do 3º ano poderia mandar eu pagar uma flexão tranquilamente. Quando a gente tinha acionamento, que a gente fazia besteira, ou esquadrão, ou alguém, e o líder do esquadrão quisesse fazer um acionamento, ele fazia na madruga, soltava bombinha, caminha, trocar uniforme, flexão, que eu vou contar em outro vídeo. Hoje já não é bem assim. Hoje você tem todo um instrumento, tem toda uma maneira para você fazer, pedir autorização no comando. As coisas hoje são mais, até por conta de alguns excessos que aconteceram ao longo do tempo, né? Alguns trotes, algumas coisas, que hoje no militarismo é quase zero, não existe assim, meu filho vai entrar lá e vai receber trote. Não, não, não. Hoje o militarismo, no geral, é outra coisa, é outra vida, com muita seriedade, com muito treinamento, mas é emocionante, é uma vida muito emocionante. Então, a primeira coisa que eu vou te falar eu vou chamar as mais brandas aqui, as mais tranquilas. Primeiro, a advertência. A advertência, ela é uma advertência verbal. Então eu posso chegar no aluno, o cadete, e falar assim, ei, cadete, não pode fazer isso aí não. Você está errado, sua canícula está em desalinho. Eu posso fazer uma advertência verbal, tranquilo, trivial. Eu posso fazer uma repreensão. E uma repreensão é uma observação. Eu posso repreender ele e isso vai para a ficha, então eu posso fazer uma advertência verbal. Então isso aqui eu vou botar que é por escrito. E isso aqui não tem muito peso na sua ficha, porque você vai entender, e se você receber uma quantidade de punições em exagero num determinado tempo, isso pode ter até o seu desligamento. É muito raro, só se você, desculpa o termo, for um cadete bizonho ou um cadete cagão, um cara que caga para o sistema. Mas se você caga para o sistema, você está no lugar errado. O militarismo realmente não é o seu lugar, porque o militarismo é para pessoas que querem fazer o certo, porque é o certo, servir a nação. E eu falo sempre o seguinte, tem valores, lá a gente fala sempre o seguinte, tem alguns amor, honra, pátria, deveres. Então, cara, não tem jeito. Se você quer ser militar, tem que entrar no ritmo do militar, não tem história. Então, a advertência verbal, a repreensão por escrito, são triviais, apesar do escrito entrar na sua ficha lá no boletim interno da escola ou da academia, trivial. E nós temos o LS e o DA. Chucrute, o que é isso? Isso aqui, gente, são punições que as escolas fazem. A EAR, a EPK, a AFA, a Marinha. Lá na Marinha e no Exército tem outro nome. Aqui na Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a gente chama a LS de licenciamento sustado. Ou seja, a gente fica o final de semana ou 2 finais de semana sem ser liberado. Porque você sabe que no militarismo nós somos liberados geralmente aos finais de semana. Então o cara pode ir para casa dele, ou se o cara é do Nordeste está aqui, não dá tempo, ele pode ir na cidade, pode fazer os afazeres dele. No caso do licenciamento sustado ou do
delta acadêmico, que é a detenção acadêmica, não, eu perco os meus finais de semana e aí eu tenho que entrar uniformizado, tenho que entrar em forma na alvorada, na hora do almoço, de acordo com o que o cara fizer. O licenciamento sustado e o delta acadêmico, eles não vão para ficha, eles só ficam como uma punição do colégio. Você tem uma da instituição, né? Colégio Naval, do colégio que eu falo, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, ou até da Academia da Força Aérea. Então isso ali é uma punição da escola, a escola que define essas punições, mas não entra na sua ficha de militar. Já a detenção, vou botar aqui até de amarelo, verde, vou botar aqui para você, criatura, cuidado, vou botar um amarelozinho aqui pintado para você, cuidado, isso aqui não é legal, então muito cuidado, criatura, beleza? Show! E aqui já começa a morar o perigo, porque isso aqui fica na sua ficha, pelo menos por 10 anos, e aí tem algumas observações que o Chucrute vai fazer. Tem a detenção disciplinar, que a gente chama de delta, e aí eu já vou botar aqui de vermelho. Ah, então tem o delta e tem o P, que é prisão. Então, primeiro, quando você comete, que está lá no RDAE previsto, alguma coisa que, por exemplo, teve um cadete da minha turma que ele deu trote no primeiro ano, então ele levou 20 P's. Caramba, Chucrute, é muita coisa. Sim, porque trote no militarismo hoje não é aceitável. Então dizem lá os meus avós, os meus amigos, que lá antigamente tinha, hoje não tem mais. Mas um dia de prisão, ele é equivalente, um dia de prisão é equivalente a 2 deltas. Isso vai para a sua ficha. E por que eu falo que você tem que tomar muito cuidado? Por que eu botei vermelho para você? Porque se você leva até 20 P's em um ano é aceitável. Passou de 20 P's no período de um ano, você pode ser desligado a bem da disciplina. Imagina, estudou pra caramba, fez lá, tá em formação e foi desligado. Então, você pode, no máximo, que eu vou botar aqui, lógico, eu tô falando isso para o período de formações, para os praças, para os alunos da EA, para todo mundo que está em formação. Depois que você ganha estabilidade, em 10 anos, 5 anos, depende, eu posso até fazer um vídeo se você pedir aí, as coisas mudam. Mas enquanto você está em período de formação, essa é a regra. Máximo de 20 P's em um ano. Então, por exemplo, eu levei esse menino, por exemplo, esse aluno do terceiro ano que levou, ele passou o terceiro ano todo pianinho, porque se levasse mais um P, ele podia ser desligado. Show? Chucrute. E aí, se eu passar desse um ano, é como se eu ganhasse uma sobrevida. Eu zerei a brincadeira. Então aí eu posso ganhar até 30 P's. Lógico que eu não quero que você ganhe isso, né, criatura? Eu só estou te falando que existe. Então você pode ganhar 30 P's em até 2 anos. Então no período de 2 anos você pode ter no máximo 30 P's. E de um ano, 20 P's. Zerei os 2 anos ali. Eu posso levar mais punições sem ir a conselho. Lógico, mas se você é da IPCAR, se você é da AFA, meu amigo, quando você for voar no segundo ano, pelo menos na minha época era assim, os caras levam tudo em consideração. Então, por exemplo, vamos dizer que você não é um cara pé e mão, igual o Chucrute não foi um cara pé e mão. Eu estava voando, fui a conselho. Se a minha ficha disciplinar ela é uma ficha boa, não levei punição, sou um bom aluno, se eu sou um bom atleta, isso pode ser considerado para eu ganhar uma sobrevida. Então, por isso que eu falo, seja um bom militar, faça o certo porque é certo, porque a sua vida vai ser muito, muito melhor, criatura. Chucrute andou numa fase ruim, mas no geral, fique tranquilo, fique calmo, ele ganhou deltas acadêmicos, ele deve ter perdido uns 3, 4 finais de semana na Academia da Força Aérea, e um desses finais de semana, e algumas dessas punições, deve ter levado uns 8 DA, que não entrou na minha ficha, e eu tenho 4 quebrou, mas aí é papo para outro dia, né? Hoje eu quero me ater para você aqui o seguinte, existem punições e as punições são diferentes. Minha preocupação, delta e prisão. Então eu vou ter que conhecer o regulamento porque eu posso fazer. No geral, na vida de militar, eu falo o seguinte, meu irmão,
Não pondera. Nem pondere facialmente. Eu que tenho esse carão aqui, quando o cara fala, Chucrute! Não. Sim, senhor, não, senhor. Isso é a vida do militar. Chucrute, se é ruim, é bom. Meu irmão, são as regras. Eu não estou aqui para entrar no mérito se é ruim ou se é bom. Se você escolheu ser militar, você vai ter que seguir regras. Eu já dei um ótimo exemplo para você e hoje, depois de, sei lá, 15 anos que eu saí da força, mais ou menos, eu entendo porque quando o cara falava para mim que eu tinha que fazer isso, eu tinha que fazer. Eu dou sempre um exemplo do meu amigo, Daniel, que ele foi lá e ejetou de um caça, irmão. Imagina, ele teve que tomar essa decisão, ele recebeu a decisão de um superior, não tem que ponderar, irmão. Aperta o botão e pronto. Então, criatura, você que está estudando, esse vídeo é para te dizer, não é para você ficar preso, mas se você for ficar, no máximo 20 PEIs em 1 ano ou até 30 PEIs em 2 anos, passar disso você pode ser até desligado. Um LS, um DA, dificilmente são os cadetes ou os alunos que passaram pela escola que não passaram por isso. São raras as exceções, até porque a gente está falando aí de 365 dias por ano e tem que ficar atento. E são muitas regras, alinhado, não pode dar mole, não pode mexer em forma. A vida é emocionante. Queria desejar para você muito sucesso, queria que você não ficasse preso, eu queria que você fizesse certo por certo, deixasse o like no vídeo, compartilha, porque quanto mais compartilhamento, mais views, mais você me motiva para trazer histórias para vocês. Um grande beijo, tamo junto, se inscreve no canal, deixa o like, eu sou Leonardo Chucrute, um grande abraço.